Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje eu trarei aqui um tema que eu deixei lá na aba comunidade do canal. Pessoal, para você que não viu, chega lá. Tá lá, deixei uma enquete para vocês de quais temas vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. E o pessoal ficou meio dividido, mas acabaram pedindo para que eu falasse aqui sobre as fases do vampirismo. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Lembrando, pessoal, que hoje, como é um dia especial, véspera de feriado, haverão 2 vídeos aqui no canal. Vou falar aqui sobre as fases do vampirismo nesse vídeo, e no outro vídeo que vai estar saindo aí um pouco depois, vou falar do Zangbeto ou Zambeto. O pessoal também estava pedindo bastante aqui no canal. E antes de mais nada, você que é novo, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo aí com quem você acredita que goste desse conteúdo para estar apoiando aqui o Narrador Clássico. Deixa aí nos comentários a sua opinião e já deixa o joinha e também ativa o sininho. Pessoal, a gente tem que fazer aqui este apelo para que o YouTube sempre recomende os vídeos, tá bom? Enfim, lembrando que a meta do canal é 1000 inscritos, então nos ajude a chegar lá. Enfim, já fiz aqui o meu jabá, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vampiros ou sugadores de sangue. Esse é um tema que eu já abordei bastante aqui no canal. Sempre estou fazendo um vídeo a respeito destes seres sobrenaturais que tanto fascinam e tanto chamam a atenção de vocês. Chega a ser curioso como as pessoas gostam de vampiros e tudo que envolve estes seres misteriosos. Mas uma coisa que é pouco difundida ou que é raramente abordada aqui na internet são sobre as fases desses seres. Isso. Mas aí você que é leigo, não entende e me questiona. Narrador, como assim fases do vampirismo? É que nem a fase do PlayStation, do Free Fire? Não, meu nobre, nada disso. Essas fases nada mais são do que os graus de evolução e de hierarquia destes seres. Isso, uma coisa está muito atrelada à outra. Lembrando que eu vou fazer um vídeo específico somente sobre as hierarquias vampíricas, mas vai ficar para um outro momento. Nesse vídeo eu vou me focar apenas nas fases, ou seja, na questão evolutiva destes seres, tá? Desde a sua transformação até a sua ascensão. Isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Para vocês entenderem um pouco melhor, toda pessoa, né? Todo ser humano que é transformado em vampiro, que é escolhido para ser vampiro, ele já era vampiro na sua vida passada. Como assim, narrador? Geralmente, os clãs, anciões, justicar, príncipes dos clãs, eles buscam por pessoas que já foram vampiros ou que já estavam num grau de evolução muito mais avançado do que os demais e já estão com seus corpos espirituais e físicos prontos para receber esta transformação. Como assim, narrador? Vou explicar para você. Pega a pipoca e presta atenção. Todo clã eles têm uma determinada função dentro da organização vampírica. Isso se chama de proventos, tá? Os proventos dos clãs nada mais são do que as atribuições que cada membro tem que prestar contas com os anciões, ou seja, os vampiros da quinta dimensão, que eu já fiz vídeo sobre eles aqui no canal. Quando um determinado humano atinge esse grau de evolução, ou seja, quando ele já passa dessas fases, dessas suas reencarnações, porque sim, isso é um fato, a reencarnação de fato existe, tá? Independente de você acreditar nela ou não, e é até ela que justifica as transformações vampíricas. Quando um ser humano passa por geralmente 5, 6, até 7 encarnações, ele já está com o seu corpo espiritual, seu perispírito, e o seu corpo físico prontos para receberem o vampirismo. Pois lembrando a você que o vampirismo ele não é uma transformação apenas física, mas é uma transformação espiritual também. O corpo e o seu perispírito, eles morrem, entre aspas, para que o vampiro possa renascer. O vampiro nada mais é do que a fusão
entre um humano e um ser sobrenatural, uma espécie de demônio, por assim dizer. Mas não demônio propriamente dito, mas uma evolução, uma espécie de vírus, né? Que foi passada de geração a geração até os dias de hoje. E isso descende desde os tempos de Caim, que teria sido o primeiro vampiro, segundo o que está documentado e o que é passado nas gerações vampíricas, nas famílias, até os dias de hoje, há mais aí de 1000 anos, tá? Então, o que acontece? Primeiramente, esse humano tem que passar por essas reencarnações até ele atingir um grau de evolução onde ele já esteja pronto para receber a maldição sem morrer, porque se por acaso um vampiro for transformar uma pessoa e ela não estiver pronta para receber essa maldição, esse sangue, o seu corpo físico vai desfalecer, tá? Ele não vai sobreviver. Porque lembrando bem, uma das coisas que acontece na mudança, né, nessa transição, é o emagrecimento repentino. Uma pessoa que, por exemplo, pesa 80 quilos, ela vai para 60 ou 50 quilos. Se for um homem, então, um homem de 90 quilos, né, por exemplo, ele pode estar chegando a 50, a 60 quilos de peso. É uma mudança muito grande, o corpo ele fica muito debilitado. Então é necessário uma preparação primeiramente. Na antiguidade, o que é que acontecia bastante? Os escolhidos, eles eram levados, né, até as casas, as mansões, que eles chamam mansões até hoje, para passarem por esse processo de preparação. Então, o indivíduo ele era muito bem alimentado, muito bem tratado, era colocado geralmente em criogenização, uma espécie de criogenização, porque na época não existia essa tecnologia, mas era como se fosse isso, era colocado em grandes bacias com gelo para preservar ao máximo o seu corpo, né? A sua alimentação era totalmente diferenciada, ele ficava isolado para não ser atacado pelos outros vampiros, pois aquele indivíduo tinha sido escolhido pelos anciões para ser transformado, pois ele já estava pronto, só faltava receber o sangue. Lembrando também, pessoal, um detalhe que muita gente me pergunta sempre aqui no canal, essa pergunta ela é recorrente, ela chega toda hora. Então eu vou reforçar novamente. A única coisa que transforma um ser humano em vampiro é o sangue de outro vampiro, tá? Rituais, magias, spells, orações, esse tipo de coisa não funciona. Quando eu digo que não funciona, eu não estou sendo arrogante, pessoal, é apenas a verdade. Se você pegar todos os estudos a respeito do vampirismo, o vampirismo verdadeiro, e você conversar com pessoas que já tiveram contato com esses seres, até mesmo pessoas que foram, que são meio sangue, que já tiveram algum tipo de participaram de algum tipo de ritual, de evento com esses seres, vocês vão perceber a diferença absurda que existe do mundo vampiro para o mundo humano. Eu vejo muita gente dizendo para mim que os vampiros energéticos, os Psyvamps, são a evolução do vampirismo, que seriam os vampiros do século XXI. Não, pessoal, nada a ver, tá? Isso aí não procede. O vampirismo energético, ou Psyvamp, como é conhecido, nada mais é do que uma prática que os vampiros fazem. Os vampiros verdadeiros, tá? Os vampiros que são transformados, eles também conseguem se alimentar de energia vital. Então, o que é que acontece? O pessoal começou a confundir pessoas que também têm essa capacidade, porque essa capacidade ela pode ser desenvolvida. É claro que num ser humano comum isso demora um pouco mais, é necessário mais estudo, mais treino, mas pode sim ser desenvolvida. O treino dessa habilidade é muito parecido com o treino da bioquinese. Eu já fiz até um vídeo aqui só sobre vampirismo energético, vou estar deixando aqui na descrição para você conferir depois, tá passando por aqui. E no caso, pessoas que praticam o vampirismo energético não se tornam vampiros, pessoal, tá? Deixando isso bem claro. Você não vai ter nenhum tipo de mudança física muito expressiva, você não vai se tornar imortal, você não vai ter uma regeneração sobrenatural, nada disso. Você vai morrer normalmente, como qualquer outra pessoa. Você vai se ferir se você se envolver em conflitos e você vai envelhecer também, tá? Isso aí não, essas características não vão mudar. A única coisa que muda de uma pessoa que pratica o vampirismo energético para uma pessoa que não pratica é que ela vai ter mais disposição, geralmente ela vai ter mais saúde, ela vai melhorar um pouco a sua aparência física, mas nada de sobrenatural. Tem muita gente confundindo as coisas. Então, assim,
tomem cuidado quando vocês forem pesquisar a respeito desse assunto, para não caírem nessa armadilha, nesse erro de acharem que são vampiros, que estão sendo transformados em vampiros, porque não estão. Vocês só estão praticando o vampirismo astral, coisa que os vampiros originais, os vampiros de sangue, já têm isso de berço. Eles já têm essa capacidade a partir do momento que eles se transformam. Então, é só para vocês não confundirem esses dois aspectos da transformação, certo? Mas continuando aqui o foco do vídeo. Após o sujeito estar totalmente pronto, físico e espiritualmente, aí sim é feita uma cerimônia. Essa cerimônia geralmente reúne todos os membros da alta cúpula do clã, incluindo aí o príncipe da casa, o justicar, os membros mais recentes, os remanescentes e também os anciões. Eles também participam desse ritual, pelo menos um deles está presente. O indivíduo é colocado em cima de uma mesa, como se fosse uma espécie de altar, certo? Tem algumas velas, alguns ornamentos para celebrar, lembrando que tudo isso é figurativo, tá? E é feito o abraço, ou seja, esse abraço nada mais é do que a transformação em si, onde o vampiro suga quase todo o sangue daquele sujeito e devolve esse sangue para ele misturado, né? Por que isso acontece, narrador? Por que eles fazem isso? Não é só a mordida e pronto. Pessoal, para que ocorra a simbiose sanguínea, para que ocorra essa mutação, é necessário que a pessoa receba o sangue modificado. Se o vampiro apenas morder você, morder seu pescoço, morder sua coxa, morder seu braço, não vai acontecer nada. A única coisa que vai acontecer é que você provavelmente vai pegar uma infecção e vai morrer. Por quê? Porque as presas do vampiro, assim como também dos lobisomens, são carregadas de vírus e bactérias mortais para qualquer pessoa. Por mais que você seja saudável, tenha suas vacinas em dia, se você tiver contato com esses parasitas, com essas bactérias, você vai provavelmente, se você não morrer, se você tiver essa sorte, você vai ter um problema de saúde muito grande. A ferida vai infeccionar e você provavelmente vai ter que amputar aquele membro, né? Sei lá, sua perna, seu braço, na melhor das hipóteses. Então é uma coisa muito séria, é uma coisa perigosa. Então não vá querer dar uma despertalhão e se você um dia encontrar com algum desses seres, me morde aqui para eu testar. Não faça isso, tá? Eu alerto todo mundo aqui no canal para não fazer essas gracinhas. Tem muita gente aqui metida a machão que tá dizendo que vai caçar vampiro. Não vai, pessoal, tá? A realidade é completamente diferente do sobrenatural, tá bom? Da sériezinha lá. Mas voltando aqui pro foco central do vídeo. Após isso acontecer, que o sangue é modificado dentro do corpo do vampiro, certo? Essa junção, ela ocorre dentro do corpo do vampiro. Ele vai te repassar o sangue novamente. Ou seja, você vai ingerir esse sangue modificado, a mistura do seu próprio sangue com o sangue do vampiro. Narrador, por que não pode ser outro sangue? Se você receber o sangue do vampiro misturado com o sangue de outra pessoa que não seja o seu corpo vai rejeitar, você vai vomitar e vai morrer, certo? O seu corpo não aceita. Ele só aceita o seu próprio sangue, porque o seu DNA vai estar reconhecendo aquele sangue, suas células vão estar recebendo aquele sangue. E após esse sangue ser recebido, começa o processo de transformação, essa metamorfose. A primeira coisa que acontece é a quebra dos ossos, né? Todos os ossos do seu corpo eles vão ter uma pequena quebra, né? Uma rachadura, uma fratura, uma espécie de fratura. Seus músculos vão se enrijecer, todos eles, músculos das pernas, dos braços, o músculo torácico, todo o seu pescoço, você não vai conseguir se mexer, pelo menos aí por uns 3 minutos, e os seus órgãos internos vão começar a morrer. Essa sensação é conhecida como rasgar da alma. Por que, narrador, rasgar da alma? Porque a pessoa literalmente sente uma agonia absurda. É como se você sentisse o seu corpo se desprendendo, a sua alma se desprendendo do seu corpo físico, só que de uma maneira muito dolorosa. Muitos descrevem esse momento como a maior agonia que um ser humano pode sentir, sem morrer. Então, assim, é uma coisa muito complexa e extremamente dolorosa. Muitos que são transformados quase morrem literalmente, de verdade, durante esse momento. Só não morrem porque é óbvio que o sangue do vampiro não vai permitir. Você
já está sendo modificado, mas eles demoram a voltar, certo? E quando isso acontece, quando esses órgãos morrem e o coração para por aproximadamente 1 minuto, contado de relógio, você volta, tá? O seu coração, ele continua a bater, é claro que de uma maneira muito mais lenta do que batia quando você estava vivo, tá? Entre aspas aqui. E o seu corpo ele está modificado. A partir desse momento você se torna um neófito, ou seja, recém-criado, recém-nascido para a comunidade vampírica. A partir daquele momento, os seus anos de vida são contados do momento que você se transforma até o momento em que você desencarna, que você morre totalmente, tá? E dali é criado-se o novo vampiro. E todos os membros do clã participam dessa cerimônia, fazem uma pequena festa, uma comemoração pelo novo membro que foi criado, tá? Lembrando que essa passagem, esse ritual de passagem, ele é feito de 7 em 7 anos. A cada 7 anos, o recém-criado é, é feito um outro ritual de passagem para ele, só para celebrar o nascimento, o aniversário daquele vampiro que foi criado, tá bom? Isso aí é a fase do neófito. Vamos para a próxima fase. A segunda fase do vampirismo, que é muito importante, né, dentro da comunidade vampírica, para aqueles que estão sendo criados, por assim dizer, se chama a fase do guerreiro. Isso, a fase do treinamento vampiro. Nessa fase é quando o neófito ele começa a ser instruído, a ser moldado em todas as regras e todos os ditames que o clã disponibiliza. Ou seja, é nesse momento que ele começa a participar das reuniões, é nesse momento que ele começa a ter acesso a conteúdos chamados conteúdos proibidos, pois são livros, documentos, registros fotográficos de todas as atividades do clã, desde a sua fundação até os dias atuais. Ou seja, esse recém-criado ele começa a ser inserido totalmente, completamente dentro da sociedade vampírica. Ele começa a ser apresentado aos outros membros do clã, ele começa a conhecer outros clãs, ele começa geralmente a viajar, ele começa a ser treinado. Quando eu digo treinado, pessoal, estou falando não só treinamento de artes marciais, de combate, treinamentos físicos. Eu estou falando de treinamentos espirituais, certo? Onde o vampiro aprende a arte da magia negra, dependendo da doutrina que o clã seguir. Ele é treinado na questão da projeção, ele aprende a identificar as presenças ao seu redor, pois lembro bem a você que está assistindo esse vídeo, que os vampiros têm uma capacidade de enxergar o mundo sobrenatural que nem um médium humano tem. Eles conseguem enxergar com os 3 olhos, não só com o olho de Azariel, que é o terceiro olho, mas também com os olhos físicos. Eles conseguem sim ter esse vislumbre do plano espiritual e interagir completamente com eles, com todos os seres que lá estão, seja espíritos de humanos, animais, espíritos vingativos, seja poltergeist, enfim, qualquer tipo de ser que esteja em outro plano, o vampiro consegue ver. Outra grande curiosidade é que nessa fase o vampiro começa a ser instruído na questão da filosofia, das artes, né? Ele começa a frequentar, é levado pelos membros para teatros, shows musicais, geralmente música clássica, aprende outros idiomas. Geralmente o pessoal me pergunta, narrador, quanto tempo demora aí para um vampiro aprender tantas línguas, a ter todo esse conhecimento? Pessoal, geralmente esse treinamento ele dura 30 anos, tá? Geralmente são 3 décadas aí de preparação para que esse recém-criado esteja de fato pronto para integrar, para poder se camuflar na sociedade não só vampírica, como também na sociedade humana. Ele é moldado, esse período de instrução é um dos mais importantes, porque dependendo de como o vampiro vai se sair, vai determinar aí até a sua duração, né? Se ele for esperto bastante, ele poder sobreviver no mundo atual, que é muito complicado devido à exposição tão grande que temos hoje em dia, tá? E depois desse período de treinamento aí, onde o vampiro já está pronto, ele já deixa de ser um recém-criado e passa a ser um membro oficial da casa, ou seja, ele se torna de fato um dos membros da sociedade vampírica. Tá? Ele abandona o título de neófito e passa a ser um membro reconhecido pelos anciões.
tá? A próxima fase do vampiro que passou por tudo isso aí é a fase de príncipe. Como assim, narrador príncipe? Conversa é essa? Calma, calma que eu vou explicar. Após todo esse período de preparação, é feito de 100 em 100 anos, decora bem esse período. A cada século é feita uma votação interna, tá, dentro do clã e também com os anciões para a escolha de um novo príncipe do clã. Né? O príncipe nada mais é, pessoal, que o administrador do clã. É como se fosse o síndico, né, do seu prédio aí, por exemplo. É ele quem toma as decisões internas, é ele que aprova ou desaprova a entrada ou não de outros membros, é ele que determina o local, as cidades em que o clã vai passar, quem programa as viagens, a questão de receber convidados, porque sim, a sociedade vampírica tem uma agenda muito grande de pessoas que vão, pessoas que eu digo, pessoas do meio, tá? Não são humanos que chegam lá, não, é pessoas do meio, bailes que são feitos, os rituais de passagem, tudo isso é organizado pelo príncipe, tá? Ele é quem toma essas decisões, ele é o coração do clã, para ser mais específico aqui. Então é feito de 100 em 100 anos essa votação para estar escolhendo esse príncipe. E uma vez que esse príncipe seja escolhido pelos anciões e pelos membros do clã, ele fica nesse cargo durante esse período de 100 anos. Mas pode ocorrer situações extremas onde ele fique 2 séculos, né? Vai depender muito da gestão dele, se ele agrada ou não os anciões, se ele tem um posicionamento muito forte, porque geralmente dependendo do príncipe que está gerindo o clã, ele pode elevar o clã a um status de grandeza ou ele pode arruinar a casa, que foi o que aconteceu com os Volturi, né? Teve uma época aí que o príncipe de lá estava colocando o clã quase que numa situação crítica aí. Mas para vocês entenderem, o príncipe nada mais é do que o administrador, e essa fase do vampiro é a fase de maturação. Ele está sendo maturado, ele está sendo testado, ele está sendo ali cobrado também, porque é uma responsabilidade muito grande dentro ali da sociedade vampira como um todo, pois esse príncipe, ele é quem determina tudo, ele é que faz o funcionamento do clã acontecer. Então, a presença dele é muito importante. Então, para você ter uma ideia, em todas as transformações que ocorrem dentro de um clã, o príncipe dá o aval de todas, tá? Ah, narrador, mas você não falou que os anciões escolhem, né? Que a pessoa tem que ser preparada? Sim, isso acontece. Mas a decisão do príncipe de receber ou não esse recém-criado na casa é que conta no final, pois é dele essa função, tudo bem? Por mais que os anciões escolham, que tenha toda essa preparação, se o príncipe não aceitar, se ele por alguma razão não gostar, não for com a cara, enfim, não quiser a presença daquele recém-criado no clã, ele vai ter que ir para outra casa. Então isso é muito sério, pessoal. Você tem que prestar atenção nesses detalhes. É muito mais burocrático do que vocês estão pensando aí, a questão da divisão e da interação dentro da sociedade vampírica. É muito mais complicado, tá? Mas continuando, após esse período de maturação, que durei mais ou menos 100 anos, dependendo da situação pode durar até 200, o vampiro está pronto para ir para outra fase. É a outra fase do vampiro. Qual é, narrador, essa fase do vampiro? É a fase de Matusalém. Como assim, narrador? Matusalém está ficando louco? Não, essa fase existe sim. Geralmente os Matusalém dentro da sociedade vampírica são os vampiros mais velhos que estão dentro do clã. Geralmente esses vampiros já têm mais de 1000 anos de idade, ou seja, já estão aí há muito tempo neste plano e dentro ali da sociedade vampírica. E eles são os patriarcas da casa, ou seja, eles são aqueles vampiros mais respeitados e os mais poderosos. Em termos de poder, o Matusalém só está abaixo dos anciões, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Quando o vampiro chega nesse patamar, que ele é nomeado Matusalém, e esse período é de 1000 anos, ou seja, o vampiro só vira Matusalém depois de 1000 anos dentro do clã, ele é o responsável por proteger o clã. Ou seja, ele é como se fosse o escudo protetor do clã. Numa possível guerra, numa possível batalha, num ataque, seja o que for, o Matusalém é aquele que vai para cima e extermina os inimigos, tá?
Eles detêm de um conhecimento extrasensorial muito elevado, muito acima de qualquer outro vampiro dentro da casa. Eles conseguem ter uma percepção de presente e passado. Eles não têm as três como os anciões, mas eles têm essas duas, presente e passado. Eles conseguem sentir presenças, né, à distância, a uma distância relativamente grande. São fisicamente, né, nem preciso entrar muito em detalhes, eles são extremamente poderosos. Então, assim, não tem confronto com Matusalém. Às vezes, muita gente chega aqui no canal, narrador, vou ali bater de frente com Matusalém e vou exterminar ele com um tiro de 12. Eu já vi esse comentário aqui no canal. Não vai rolar, tá? O que vai acontecer, primeiro que você não vai chegar perto dele, né? Você nem vai conseguir. Mas supondo que você consiga, jovem aspirante a caçador, o que vai acontecer é que ele vai matar você lentamente, vai te desmembrar e vai distribuir o seu belo corpo ou o seu corpo desfigurado aí pela casa. Eles fazem isso. Isso simboliza poder e simboliza o quê? Um aviso para que ninguém chegue perto do clã, né? Que o pessoal mantenha a distância da casa, né? Que fique bem longe ali dos territórios desses vampiros, tá? Aí, após esse período de Matusalém, o vampiro permanece nesse, nesse posto até a sua morte. Mas, narrador, o vampiro morre de velhice? Não, não morre de velhice. O que é que acontece? Chega um período, pessoal, em que o vampiro, assim como qualquer ser vivente neste planeta, entra num estágio de loucura mental. Eles não aguentam a pressão de viver tanto tempo. Geralmente os vampiros que morrem, que não são em situações extremas, como decapitação, fogo, esse tipo de coisa, eles mesmos se matam. O que é que acontece? O Matusalém pede para que o príncipe e os outros membros da casa o esquartejem, né, cortem a sua cabeça, ele pede para ser decapitado, queimado, tá? E que preservem a sua cabeça dentro do alojamento do clã. Por que isso? Para lembrar de todo o seu legado. Isso é uma tradição que é feita em todos os clãs. Independente da linhagem, isso acontece com todos eles. Tá? Eles guardam a cabeça do Matusalém até a chegada do próximo. Tá? Isso quando ele simplesmente morre pela própria vontade. Tá, pessoal? Porque um vampiro ele não morre de velhice, não morre de doença. E para matá-lo com meios convencionais é muito complicado. Ainda mais um vampiro da cidade. É quase, eu não vou dizer que é impossível, né? Porque tem exceções, mas é muito difícil, é quase que impossível uma pessoa chegar perto dele e tentar matá-lo. Ele não vai conseguir, muito complicado. Então acontece isso, né? Após esse período de desencarne, quando ele realmente já não suporta mais a existência e ele morre finalmente, ele se torna um ancião, tá? Ele passa para a quinta dimensão e se torna um ancião, que é a última fase dos vampiros, tá? Eles se tornam anciões, eles vão para esse reino dos vampiros, que não é o plano astral, é outro local, onde lá, nesse local, eles são completamente, totalmente, absolutamente imortais, tá? Tanto em questão de onisciência, onipotência e onipresença, sei que essas palavras são bem comuns aí para quem é mais religioso, mas eles também detêm dessas capacidades. Eles conseguem, desse outro plano, se comunicar com os vampiros físicos, aqueles que estão encarnados, que têm um corpo físico, e eles dão ordens de lá para cá. Lembrando que só se comunicam com eles os vampiros de sangue, os vampiros que já foram transformados, que já estão no seu corpo físico, que já fazem parte de um clã. E você me questiona, narrador, mas e os meios-sangue? Os meios-sangue eles também conseguem? Não, pessoal, eles não conseguem se comunicar com os vampiros da quinta dimensão. O que eles conseguem fazer, alguns, né, que são um pouco mais evoluídos, eles conseguem sentir presenças e conseguem captar assim vagas palavras soltas aí que no caso eles venham a falar, mas é muito complexo e nem dá para você entender direito o que é que eles estão falando. Geralmente há um intermediário, que é o seu tutor, né, aquele que te marca, o vampiro que faz a marca em você e que futuramente vai te transformar. É só uma questão de tempo mesmo. Ah, e antes que eu me esqueça, pessoal,
a fase que antecede todas essas outras, antes do neófito, antes de qualquer uma, é a fase dos meio-sangue. Meio-sangue, para resumir aqui para vocês, eu já fiz um vídeo falando só sobre eles, mas o meio-sangue nada mais é do que um humano comum que tem traços vampíricos, ou seja, ele já passou por essas encarnações, ele já foi um vampiro em vidas passadas e por algum motivo desencarnou, foi morto, ou morreu de outras causas, e reencarnou como humano, tá? E geralmente os meios-sangue eles são encontrados aí por um vampiro, geralmente, tá? Nem sempre isso acontece, antes que você comece a ficar feliz aí, não é sempre que isso acontece não, é a minoria que é transformada, tá? E geralmente esses meios-sangue eles são transformados aí antes dos 25 anos. Passou dos 25 anos, a chance disso acontecer é quase zero, tá? Só para dar uma pincelada aqui, meio sangue não é vampiro, pessoal. É só uma pessoa que tem traços vampíricos. Então, se você se identifica aí como meio sangue, não se anime muito porque você continua sendo humano. Não aconteceu nada com você ainda. Mas voltando lá para os anciões, nessa fase, pessoal, eles conseguem prever futuro, conseguem ver o passado e conseguem também não adivinhar, mas eles conseguem passar todo o cronograma do que vai acontecer com aquele vampiro, desde que ele é transformado até o dia do seu desencarne. Então eles orientam todos os vampiros. Eles são a ponte, no caso, que são feitas para esses rituais aí, esses rituais que você encontra na internet de transformação, que não é ritual de transformação, mas são rituais aí de chamados de passagem, onde você consegue, eles primeiro eles pedem uma oferenda, você oferta a sua energia vital, depois eles te devolvem uma pequena parcela da energia de força deles, para você se sentir um pouco mais fortinho, tá? Mas lembrando que isso aí não tá te transformando, eles estão é só uma troca, tá? Aquele meio sangue, aquele aspirante a vampirismo que se auto-inicia, geralmente é o pessoal da Golden Dawn, o pessoal que busca aí rituais mais simples, a Bíblia vampírica, esse tipo de coisa, utilizam desses rituais para poder realmente ter uma resposta, né? E quem responde são esses anciões que já estão na quinta dimensão, que é a última fase do vampiro. Enfim, pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, então se você é apressado ou apressada, deixa para ver no outro momento, assista até o final, tá? Porque esse vídeo aqui tá muito legal, tem informações valiosas para aqueles que gostam de estudar o vampirismo mais a fundo, que gostam de entender como é que funciona toda a hierarquia, desde do meio sangue até o ancião lá da quinta dimensão, tá? Enfim, pessoal, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários o que é que você está achando do vídeo. Responde a enquete que está lá no canal, deixei umas perguntas para vocês lá, tá? Para a gente interagir mais. E lembrando, pessoal, que hoje também é dia de relatos do oculto. Então, se você tem relatos aí sobrenaturais, manda aqui para mim no narradorclássico12@gmail.com. Tá deixando aqui na descrição. O grupo do WhatsApp do canal tá aqui também na descrição e todas as redes aqui do narrador, Instagram, Facebook, enfim, a gente está em todo lugar. Talvez eu futuramente também vá para o Twitter, mas estou pensando um pouco mais ainda, tá? Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e é com essas palavras românticas que eu me despeço agora de vocês e até breve, meus pequenos.